Olá, nós estamos recebendo hoje para o IDS Opina o Sérgio Leitão, que tem uma longa carreira como militante, como gestor público e de organizações. Eu tenho aqui um pequeno currículo do Sérgio que eu vou ler para a gente conseguir, para a gente entender mais ou menos o caminho que o Sérgio percorreu para chegar onde ele está aqui. Ele é advogado especializado em temas socioambientais e é fundador e diretor do Instituto Escolhas, onde ele atua atualmente. Já ocupou diretorias de política pública e campanhas do Greenpeace no Brasil entre 2005 e 2015. É fundador do ISA, do Instituto Socioambiental, e também foi assessor para temas sociais e ambientais do ex-ministro da Justiça, José Gregori, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E foi voluntário da Rainforest Foundation, em Nova York. Atuou como advogado do Núcleo de Direitos Indígenas e como assessor jurídico do projeto Estudos sobre Terras Indígenas, do Departamento de Antropologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ou seja, o Sérgio é um cara que trabalha com pautas socioambientais e indígenas há muito tempo. E ele vai, vamos tentar aqui tirar do Sérgio uma ajuda para a gente entender como é que é essa relação entre terras indígenas e ouro, porque é uma relação muito mais complexa do que o que a gente está vendo no noticiário hoje com o território Yanomami. Yanomami, que é, de fato, uma coisa, um genocídio. Mas esse é uma ponta do iceberg. Né? É aquilo que emergiu e que as pessoas estão vendo agora. Essa relação ouro e território indígena, Sérgio, essa é uma relação antiga no Brasil. Né? Como é que você acredita que esse novo governo, né, o Lula 3, pode abordar isso? Ele criou o Ministério dos Povos Indígenas, o que é uma coisa muito interessante, reestruturou toda a política de fiscalização e está agindo de forma emergencial. Mas isso funciona? Tem jeito de resolver esse problema? Tá, obrigado pelo convite. Você esqueceu do detalhe mais importante dessa minha curta trajetória, que é dizer que eu sou sócio do IDS, já fiz parte do seu conselho diretor, o que muito me orgulha. Mas como espeto de casa, ferreiro de pau, né, como a gente diz... Exatamente. Né, eu te perdoo antemão, te dou uma indulgência papal, né, para você não ser condenado. Muito eu obrigado. acho que a questão fundamental desse debate sobre o problema do ouro hoje, para além de entender e cuidar do imediato, do mais urgente, que é a tragédia humanitária, ambiental, né, que recaiu sobre as terras indígenas no Brasil, especialmente a terra indígena Yanomami, é a gente entender as causas do problema, o que o provoca, porque senão ele irá continuar acontecendo e essas invasões, né, como já aconteceram em outros períodos da história, vão voltar a acontecer. E o que a gente tem hoje é um sistema que estimula a expansão desmedida daquilo que se chama de garimpo no Brasil, que garimpo não mais o é. Porque garimpo, na imagem que a gente tem, é aquele garimpeiro com uma peneira, né, uma bateia na mão, separando ali o ouro dos rejeitos, da terra, da água do rio. Essa estrutura do garimpo hoje na Amazônia não permite mais que a gente a chamemos assim, que a gente continue a chamá-la assim, porque ela é uma estrutura empresarial, mecanizada, com conexões com o sistema financeiro que faz a compra do ouro e que o remete para fora do Brasil. Ou seja, é uma estrutura altamente complexa, envolvendo bilhões de reais. E é isso que faz o financiamento e prover toda a cadeia da logística para que a gente tenha uma situação hoje que a gente precisa entender. A área de garimpo do ouro, né, ou do que se chama ainda de garimpo do ouro na Amazônia, Dal, é maior do que toda a área de mineração industrial do Brasil. E 98% do garimpo na Amazônia é ouro.
Então, o ouro é o que movimenta toda essa máquina de destruição. Ouro é o que fornece a logística para esse exército invasor que se apoderou da terra indígena Yanomami e de outras terras indígenas no Brasil, especialmente no Pará, como é o caso da terra indígena Munduruku. E se a gente não quebrar, se a gente não remover da legislação aquilo que são os incentivos para que esta máquina de destruição se alimente permanentemente, essa situação não terá fim. E aí a gente precisa dizer quais são os elementos que fazem esse estímulo, que cria esse permanente jogo de provimento dessas necessidades desse exército invasor. Primeiro, a legislação diz que todas as operações de compra e venda de ouro no Brasil são protegidas por um princípio chamado da boa-fé. O que é isso na prática? O Dow chega para vender um ouro para mim e dizendo o seguinte, olha, eu tirei esse ouro de um lugar legal. O Dow está falando a verdade e eu que estou comprando, né, também estou acreditando e estou de boa-fé ao não fazer as perguntas que eu deveria fazer. Como essa simples, mas Dow, de onde veio esse ouro mesmo? Isso não foi tirado de terra indígena? Me mostra, me prova. Eu não preciso perguntar nada, eu acredito numa declaração que é assinada em papel. E a partir disso, essa explosão do garimpo, essa lei, é uma medida provisória do ano de 2013, que não tinha nada a ver com questão de ouro, era uma medida provisória tratando de seguro rural, que um deputado foi lá e enfiou aquilo que a gente chama de jabuti, né? Não tem a ver com a lei, e você pendura um jabuti na lei. Como disse o André Trigueira, é um jabuti dourado. Então, esse sistema, a partir dessa questão da boa-fé, criou um estímulo poderoso. O segundo estímulo é que as notas fiscais da venda do ouro são em papel. Imagina, você vai hoje na padaria, compra 2 pãozinhos, toma um café, paga, a nota fiscal é feita na hora eletrônica. A nota fiscal do ouro, que movimenta bilhões, é em papel. Papel, a instrução normativa da é de 2001, governo Fernando Henrique Cardoso, fala lá em papel carbonado. Quem é que sabe o que diabo é isso hoje em dia? Não é só nós que já temos aí uns fios de cabelo branco sabemos o que é papel carbonado, que era aquela, você fazia uma folha em cima, botava aqui uma folha do carbono para sair a cópia aqui na folha de baixo. Isso mesmo. O pessoal com menos de 40 anos nunca ouviu falar disso, nem sabe o que é mais. Então, essa estrutura legislativa de leis que foram feitas para estimular respondem pelo fato de que o garimpo, com esta visão do passado, né, cresceu enormemente, invade terra indígena, deixa danos ambientais para ninguém recuperar, e uma coisa que é importante a gente falar, você desmata uma área para criar boi, se o boi for embora, né, daqui uns dias, uns anos, a área recupera, a floresta cresce, né, você tem uma regeneração natural. O garimpo é aquela ferida que nunca cicatriza. Se você não for lá e fazer de maneira diligente uma recuperação, ela não acontece por obra de Deus. É impossível, é uma destruição de uma ordem tal que não se recupera por uma ação meramente de descanso da natureza, como acontece com outros tipos de desmatamento. Então, a gente tem dito e repetido uma frase que é a seguinte: ou o Brasil acaba com o garimpo, ou o garimpo acaba com a Amazônia. O garimpo é a nova saúva. O garimpo, eu acho que é a saúva, o gafanhoto, o exército invasor, o tanque de guerra. Ele virou uma espécie de bomba atômica na Amazônia, com destruição sem fim e sem controle. Sérgio, o garimpo, na verdade, ele é um elemento da história do Brasil, né? Você tem garimpo desde o início. Agora, como você estava explicando, a questão da fiscalização, né? Você ter aquela coisa da boa-fé, da mesma forma que uma parte do ouro acaba sendo comercializado com essa documentação de boa-fé e tal, essa parte ela é lavada, ela acaba entrando no mercado formal aí do ouro. Agora, há muito contrabando também, né? Muito ouro que vai embora. Ou seja, a falta de uma regulamentação, a falta de um controle, mesmo de garimpos fora de terras indígenas, faz com que o país perca também uma fortuna nessa brincadeira, não perde, não?
Não tem contrabando. Não tem contrabando. Não? O ouro, 100% do ouro brasileiro, segundo os dados oficiais, é exportado. O que existe é um sistema perfeito de lavagem do ouro extraído dentro de terra indígena. Esse é o nosso drama. Tá. Por quê? Como é que esse sistema perfeito acontece? Como é tudo em papel, a nota fiscal é em papel e a Agência Nacional de Mineração, que é a ANM, que concede as chamadas permissões de lavras garimpeira, que é a autorização para que você vá lá e retire ouro de uma determinada área, como é que isso acaba acontecendo na prática? Se invade a terra indígena, se retira o ouro, e aí você tem um pedaço de papel te dando autorização para explorar o ouro numa área qualquer. Esse titular não está, titular dessa permissão, não está usando aquela área para retirar o ouro, mas ele usa para lavar o ouro que ele retirou da terra indígena. Então, entendi. É como se vamos aqui fazer uma caricatura para facilitar. Eu fui autorizado a tirar ouro na Faria Lima ou na Avenida Vieira Solto, no Rio de Janeiro. Faria Lima aqui em São Paulo, Vieira Solto lá no Rio de Janeiro. Mas eu tiro, né, de verdade, né, numa outra avenida. Mas eu digo que tirei naquele lugar onde é autorizado. E isso é santificado, protegido pela boa-fé, que eu acabei de falar, e pela falta de controle. Nós mostramos, num estudo chamado Raio-X do Ouro, nós consultamos 40 mil registros de comercialização, né? E nós, a partir dessa checagem desses 40 mil registros, para o período que vai de 2015 a 2020, nós indicamos que 220 toneladas de ouro, praticamente metade da produção brasileira neste período, era completamente ilegal. Exatamente por esse sistema. Eu retiro de onde eu não posso, a terra indígena, e identifico este ouro como tendo saído de uma área que seria possível de ser feita a mineração, mas lá não está ocorrendo. É o que se chama de títulos fantasmas, né? Então, não existe contrabando. Pelo contrário, o sistema está tão protegido, essa ilegalidade está tão protegida, que o sujeito paga a contribuição exigida pela lei brasileira quando você extrai um minério, que é a CEFEM. Então, a gente tem tido, inclusive, crescimentos de arrecadação com a CEFEM, porque é uma maneira de você fazer a lavagem com tudo bonitinho. Eu tirei da terra indígena, digo que tirei de fora, pago o imposto e exporto. E aí, essas exportações do ouro na balança comercial do país, com todo esse conteúdo de ilegalidade, 75% do comércio bilateral entre Brasil e Suíça é ouro. 25% do comércio bilateral entre Brasil e o Reino Unido é ouro, né? Então, esse conteúdo de ilegalidade de metade da produção brasileira de ouro está sendo exportado junto com o sofrimento, as lágrimas e o sangue dos nossos povos indígenas. Então, a situação é gravíssima, porque o país perdeu o controle de uma riqueza que é do subsolo e é do povo brasileiro e, portanto, deveria estar sendo cuidado, não só para nos causar constrangimentos no cenário internacional, como foi o constrangimento a partir da divulgação das imagens, né, do genocídio Yanomami, mas também prejuízos econômicos, prejuízos reputacionais, porque você imagina se amanhã chegar uma medida dizendo que a gente não consegue mais vender os nossos minérios ou os minérios do Brasil, exatamente porque a gente não tem o menor controle sobre a atividade e eles são produzidos naquilo que a gente está chamando de uma economia do conflito, uma economia da guerra, porque ela só consegue se realizar com um exército invasor, ela só consegue se realizar com violências, ela só consegue se viabilizar com desrespeito aos direitos humanos. Então, o país tem que tomar uma decisão. Se ele vai continuar fingindo que ele acredita que esse garimpeiro é o mesmo dos livros de história, ou é uma estrutura empresarial com sedes em Dubai, né, nos Emirados Árabes, que tem complexos de logística que envolve refinaria do ouro,
empresas de helicópteros, empresas de aeronave, escritórios na Faria Lima, ou seja, é uma estrutura que se beneficia de uma legislação pensada para um pequeno que já não existe mais. Existe o pequeno explorado. Uma coisa é o garimpeiro sofrido, explorado, uma mão de obra escrava que ganha muito pouco. Outra coisa é o dono daquilo que ainda se chama de garimpo. Essa separação é fundamental para a gente não deixar de tomar as medidas que são necessárias e punir os responsáveis. Os problemas vêm em cascata, né? Você tem a questão da invasão, você tem também esse problema da semi-escravidão desses trabalhadores, dessas pessoas que são os invasores. Mas, Sérgio, essa nova institucionalidade do governo com o Ministério dos Povos Indígenas, com novas equipes no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, como é que você vê a possibilidade de abordar esse problema de uma forma objetiva e capaz de solucionar? Nós temos feito conversas com o novo governo exatamente para demolir, né, destruir esse aparato legislativo, esse aparato de leis que confere esse poder da ilegalidade às atividades de exploração ilegal de ouro na Amazônia. Nós estivemos no dia 23 de janeiro, ou seja, 2 dias depois da ida do presidente a Roraima, para ver a crise dos Yanomamis, estivemos no dia 23 de janeiro com o secretário da Receita Federal. E fomos dizer para ele, o senhor viu o presidente indo para Roraima e nós viemos aqui tratar da parte que lhe cabe nesse problema, que é resolver a questão da nota fiscal e revogar essa instrução normativa de 2001 e criar a exigência da nota fiscal eletrônica. Por que a nota fiscal eletrônica é fundamental? Porque ela permite eu controlar de imediato na hora que se realizar um comércio envolvendo ouro. Hoje, o que acontece? Dá o ridículo do ridículo. O delegado da Polícia Federal apreende um ouro ilegal e depois ele tem que ficar na frente do computador digitando as notas fiscais, senão ele não tem como fazer o controle com os outros bancos de dados. Então, ela cria uma dificuldade operacional imensa e impede um controle efetivo daquilo que está acontecendo. Então, 23 de janeiro, estivemos com o secretário da Receita Federal, doutor Robson Barreirinhas. No dia 8 de fevereiro, estivemos com o ministro da Justiça, Flávio Dino, pedindo que o governo faça uma medida provisória para estabelecer os controles que o ouro precisa e acabando com essa proteção indevida, absurda, que só existe para esse tipo de atividade no Brasil, que é a presunção da boa-fé. E pedimos também que, nesta medida provisória, se faça a exigência da criação de notas de transporte que permitam você rastrear todo o passeio do ouro, desde o momento que ele é extraído na Amazônia até o momento que ele é exportado para algum país que o adquire. E também pedimos que o Banco Central faça a sua parte, porque as empresas que são autorizadas a comprar ouro são chamadas de DTVMs, Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliário, que são instituições do sistema financeiro que só são abertas legalmente com a autorização do Banco Central. Então, se o Banco Central cria e permite o funcionamento dessas empresas, ele tem que fazer a parte de fiscalização. Então, nós estamos numa conversa intensa com o Ministério da Justiça, voltamos ao Ministério agora na última segunda-feira, dia 13 de fevereiro, pedindo exatamente que essa questão da medida provisória seja feita da maneira mais urgente e imediata possível, exatamente porque a gente tem dito, foi uma medida provisória que ele criou esse princípio da boa-fé, protegendo essas operações, é uma medida provisória que o governo novo tem que editar exatamente para resolver. Então, a gente tem, assim, uma expectativa positiva de que o novo governo fará as medidas que são necessárias, a gente sabe da força de resistência que o garimpo ou seus representantes conseguem fazer, mas o drama, né, dos Yanomami mostrado para o Brasil e para o mundo inteiro tem sim o apelo necessário para que a gente remova esse tipo de proteção, que é a razão principal de você ter o garimpo hoje na Amazônia completamente sem controle. E repetindo, ou o Brasil acaba com o garimpo,
ou o garimpo acaba com a Amazônia. Você comentou, por exemplo, com a questão das terras dos Mundurucus, que também tem esse problema no Pará. Como é que qual é a sua análise em relação ao universo de terras indígenas no Brasil, em termos de proteção a invasões de mineradores, garimpeiros ou outros exploradores? É uma situação gravíssima, porque os últimos 4 anos nós tivemos uma espécie de governo que dizia invada, né, que o governo garante, destrua que o governo garante. Ou seja, o governo esvaziou as atribuições dos órgãos de fiscalização. Você tem hoje um IBAMA com mais da metade do seu efetivo aposentado, ou seja, metade do IBAMA, né, não é mais operável, né, do ponto de vista funcional. Então, a remontagem dessa estrutura de fiscalização, a remontagem de todos os dispositivos que foram retirados da lei é fundamental para que a gente tenha esse processo de desintrusão, que é a medida mais imediata, ou seja, retirar quem invadiu, seja garimpeiro, criador de gado, madeireiro, das terras indígenas e das unidades de conservação, é a providência mais imediata para que seja feita. A situação é dramática, porque nos últimos 4 anos isso teve um aumento, por exemplo, do caso do garimpo, de mais de 500% em termos de invasão de áreas no Brasil, mas a chegada de um novo governo, só em mudar aquela perspectiva que todo invasor sabe, né? Qual é a postura do governo? Ele está apoiando ou ele está sendo, digamos assim, leniente e frágil nas ações para combater as invasões, já cria uma perspectiva diferente. E hoje, né, se está sabendo, até porque a ida do presidente Lula a Roraima foi muito significativa nesse sentido. As denúncias apareceram numa sexta-feira, dia 20 de janeiro, no dia 21 ele estava presente na terra indígena, no estado de Roraima. Isto faz toda a diferença, né, do ponto de vista psicológico, ou seja, se sabe agora que tem um governo que não é tolerante com as invasões e os crimes contra os povos indígenas no Brasil. No entanto, Sérgio, a gente sabe que esse não é um problema que se resolve em um governo, uma gestão, né? É preciso haver continuidade, precisa haver permanência na fiscalização e na proteção das terras indígenas. A cada governo que a gente tem, você tem uma transformação na estrutura do governo. Você cria ministério, fecha ministério. Como é que a gente institucionaliza isso numa política de Estado que garanta isso de fato, independente de quem for o governo? Eu te diria que tem 2 coisas que são fundamentais para a gente resgatar os ensinamentos desses 4 últimos anos, né? Que lá atrás eu chamei de uma travessia do deserto que a gente iria passar. Eu só não imaginei que ela se chamasse, né, que o deserto se chamasse de Bolsonaro, né? Mas eu dizia que a gente iria enfrentar uma contestação muito grande, porque o avanço da criação de leis ambientais, unidades de conservação, demarcação de terras indígenas, né, e exigências de produtividade ancoradas em normas e em princípios ambientais, tinha despertado uma reação brutal dos setores que se sentiam prejudicados e que se sentem prejudicados, que viriam, né, em busca de desmontar tudo isso que foi criado de 88 para cá, né, especialmente nos últimos governos Lula, o governo Lula 1 e 2. A gente tem um ensinamento que, apesar de tudo, a gente conseguiu ter essas instituições funcionando em alguma medida, né? Polícia Federal não parou com todos os controles que foram impostos pelo governo Bolsonaro. O IBAMA, de certo modo, continuou a operar, principalmente na segunda metade do ano passado, quando as operações voltaram, né? Ministério Público, em que pese um procurador, né, absolutamente refratário aos cuidados com o meio ambiente, mas que, né, em função da independência da carreira, cada procurador, né, tem sua autonomia para fazer suas iniciativas, isso não foi obstado. E, fundamentalmente, uma sociedade civil que, ao longo desses 4 anos, fez o backup da maldade, né? A gente tem o backup da maldade, a gente tem o registro de tudo de errado que foi feito, a gente não parou de denunciar, e quando se instalou o governo de transição, a gente sabia dizer o que precisava ser feito. Por exemplo, o Escolhas levou
junto com o Observatório do Clima e com a concertação pela Amazônia, o pedido para que fosse revogado um decreto do governo Bolsonaro que criava um programa de mineração artesanal na Amazônia, que era uma picaretagem, era para estimular garimpo, que inclusive queria beber no dinheiro do BNDES. Então, eu acho que tem aí uma soma de receitas que a gente tem que olhar para toda e qualquer atuação, independente do governo. Precisa ter órgãos com sua capacidade e a sua autonomia de ação preservados. Estou falando aqui os órgãos de controle, né? Polícia Federal, Ministério Público, IBAMA, ICMBio, e precisa de uma sociedade civil vibrante que continue fazendo esses processos de acompanhamento e refinando a sua capacidade propositiva. E aí tem um desafio para o futuro deste governo, que é um desafio que a gente aqui, do ponto de vista do trabalho do Escolhas, começa a encarar, que é quais são as propostas que a gente faz para resolver o drama da pobreza na Amazônia. A gente precisa entender que nós só vamos ter desmatamento zero, nós só vamos ter um refresco, né, e um respiro das terras indígenas e das unidades de conservação no sentido de não serem permanentemente invadidas, se a gente também tiver condições de dialogar com uma questão que está sendo posta, que é a questão das atividades econômicas que vão permitir a pobreza na Amazônia não ficar refém o tempo inteiro da economia do conflito e da economia do desmatamento. Este balanço propositivo de comando e controle e de soluções econômicas que permitam a essa pobreza se livrar, né, da captura da economia do desmatamento é fundamental para que a gente possa, não só nos próximos 4 anos, mas para o futuro, ter a ousadia de dizer: vamos ter uma política de desmatamento zero no Brasil, vamos ter uma política de proteção das terras indígenas que seja efetiva. E, bom, ali eu gostaria de lembrar que o Escolha tem alguns estudos bastante interessantes nessa área na Amazônia, né? Então, convidar o nosso espectador, ouvinte e leitor, porque disso sairá um texto, a procurar no site do Instituto Escolha, que tem coisas interessantes para ser lido. Sérgio Leitão, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente. Foi um prazer enorme te ouvir e eu acho que abre um pouco a questão para campos que não estão sendo abordados de forma profunda pela mídia, principalmente a questão legislativa. Essa questão do autodeclaratório já foi abordado, o André Trigueiro fez algumas coisas nessa direção, mas a mídia em geral não está falando das questões jurídicas que envolvem a facilitação da lavagem do ouro no Brasil. Isso é um tema fundamental. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em falar com a gente. Obrigado, meu caro, um prazer imenso, agradeço muito a você, ao IDS, pelo convite, e fico permanentemente à disposição para outras oportunidades, e queria só terminar dizendo, né, esse que me parece que é um mote que a gente tem que encarar, ou o Brasil acaba com o garimpo, ou o garimpo acaba com a Amazônia. Um abraço grande, bom carnaval para nós todos. Bom carnaval.